Oi gente, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre subtom de base, ou melhor, como mudar o subtom de uma base, tá? Geralmente a gente tem essa dificuldade quando a gente vai encontrar alguma base, vai comprar uma base importada, ou uma base internacional que é importada, né? Que burro. Quando a gente vai comprar uma base importada, geralmente a gente tem essa dificuldade de encontrar o subtom correto, porque a grande maioria das bases importadas são mais rosadas. E a gente sabe que as brasileiras elas tendem a ter um subtom ou neutro, ou levemente amarelado, ou mais amarelado, dependendo do tom da pele, correto? Gente, então a dica de hoje é como fazer essa alteração de subtom de base, tá? Trouxe aqui para vocês uma base que eu tenho, que é muito rosadinha, que geralmente eu uso nas minhas aulas, eu apresento nas aulas, que é a base da Tracta, tá? Essa base é uma base de cobertura alta, a número 1. Então quem conhece essa base sabe que ela é muito rosadinha, tá? Então como é que eu faço para transformar essa base que é muito rosadinha em uma base neutra, de subtom neutro? Primeiro, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre colorimetria, entender o círculo cromático, entender de onde deriva esse rosa, quais são as cores que neutralizam este rosa, tá? Então, para começar, o rosa ele deriva de um vermelho, né, gurias? A gente sabe que o tom vermelho, quando a gente mistura um pouquinho de branco, ele vai baixando esse tom e vai chegando no rosado. Qual é a cor que neutraliza esse vermelho? A gente sabe que para camuflar uma manchinha vermelha na pele, a gente usa o corretivo verde. Então o verde neutraliza as manchas avermelhadas da pele. Naturalmente, o corretivo verde ou o pigmento verde vai neutralizar este rosa desta base. Então eu faço a mistura de um pouco da base rosada com um pouquinho desse pigmento verde, que é o corretivo verde, e eu vou ter a neutralização dessa base. Ela não vai ficar super rosada, ela vai ficar com um tom levemente mais neutro, tá? E como é que eu faço para transformar esta base rosada numa base mais amarelada? Simples, só pegar um corretivo amarelo e misturar com um pouquinho dessa base, tá? Da base rosada. Eu geralmente os corretivos coloridos eu não uso muito quando eu vou fazer as minhas preparações de pele, porque geralmente eu uso ou bases com cobertura média ou cobertura alta, que muitas vezes os corretivos se fazem desnecessários, tá? Pra mim, na maquiagem que eu faço. Então eu uso os corretivos coloridos para fazer essa transformação de subtom de base. Então, pego o corretivo colorido amarelo, mais a base que é rosada, misturo esses dois numa plaquetinha, faço uma mistura legal ali dos dois pigmentos, tanto da base quanto do pigmento amarelado, que é o corretivo amarelo, eu vou suavizar esse rosa dessa base, eu vou ter a neutralização dessa base, então ela vai ficar levemente amarelada. Eu vou mostrar para vocês agora em close como é que se faz essa mistura, tanto transformando a base rosada em uma base neutra, aplicando o corretivo verde, ou essa base rosada em mais amarelada, aplicando o corretivo amarelo, tá? Gente, então, vou fazer a mistura das bases, tá? Vou colocar em 3 lugares a base rosada, tá? Ó. Apliquei a base rosada em 3 áreas da minha pele para mostrar a mistura para vocês e a diferença que vai dar, tá? Para transformar a base rosada em uma base neutra, eu vou aplicar o corretivo verde, tá? Para aplicar o corretivo verde, gurias, a gente vai pegar um pigmento, de preferência um pigmento mais líquido, né? Um pigmento líquido, que não sai aqui da porra. Um pigmento mais líquido, tá? Um corretivo líquido de preferência, que a mistura vai ser mais fácil. E vou pegar um pigmento também amarelo, tá? O amarelo, vou fazer a mistura aqui, ó. Então, peguei a base rosada e vou misturar com o pigmento verde para fazer uma base neutra e a base rosada com o pigmento amarelo para fazer uma base mais amarelada. Misturo o pigmento verde, o corretivo verde, com a base e transformo ela numa base mais neutra, tá? Vou ter que botar um pouquinho mais de base, senão a pessoa vai ficar parecendo o Hulk. Então isso é importante também da gente ir calibrando a quantidade de base e corretivo, tá? Ó, misturo bem, já estou deixando ela bem neutra. Se vocês conseguem perceber a diferença entre o rosa e o neutro que eu acabei de fazer, já é uma diferença bem grande, né? Entre o amarelo e o rosado, misturo o pigmento amarelo com o pigmento
rosado. Eu vou deixar essa base um pouco mais rosada. Opa, vou deixar essa base, essa mistura um pouco mais amarelada, né? Porque eu misturei o pigmento amarelo na base rosa. Não sei se o Wilton consegue mostrar aqui, mas eu tenho uma base neutra, a base rosa e a base mais amarelada. A diferença entre os 3 tons de base, tá? Então, peguei a base rosa, acrescentei o pigmento verde, fiz uma base neutra, a base rosa, acrescentei o pigmento amarelo e eu fiz uma base mais amarelada, tá? Com a mistura do corretivo verde e o corretivo amarelo, eu consegui fazer a mudança de subtom dessa base. Então aí a gente consegue já se resolver. Experimenta, testa. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Gente, temos que ter bases de subtons variados e de tons variados, né? Lembrem sempre disso.